Um agente federal com uma imaginação prodigiosa e poderosa. Um assassino canibal preso e sedento por vingança. Um monstro à solta em busca de famílias para destruir e uma obsessão. Uma pintura demoníaca. Este é o Mundo de Dragão Vermelho, o primeiro romance de Thomas Harris no qual Hannibal Lecter faz a sua primeira aparição. Seria a imaginação uma bênção ou uma maldição? Antes de encararmos o Dragão Vermelho, não esqueça, se inscreva no canal, se gostar, dê um like e indique esse vídeo a outros amigos, além de acionar o sininho para receber a notificação quando novos vídeos a respeito de literatura, economia criativa e escrita de ficção forem publicados. Publicado em 1981, Dragão Vermelho, de Thomas Harris, dá início a uma prodigiosa carreira literária. Nele, um agente do FBI, aposentado, volta à ativa para caçar um assassino em série obcecado por famílias. Esse assassino é conhecido como o Dragão Vermelho do título, devido à sua obsessão por uma pintura do poeta e pintor inglês William Blake. Para caçar Francis Dolarhyde, Will Graham pede ajuda a Hannibal Lecter, um outro assassino que foi aprisionado por ele anos antes, numa trama que une investigação criminal, busca por vingança, tramas políticas e federais. Além da insanidade humana, O Dragão Vermelho é um dos primeiros grandes livros de Thomas Harris e é aquele que vai captar a imaginação não apenas do seu autor, mas também dos seus leitores com respeito a Hannibal, um personagem que, como nós vimos nos vídeos anteriores, terá uma longa carreira, tanto na literatura quanto no cinema. Hannibal tem uma pequena participação aqui, uma participação que vai ser aumentada nos dois livros seguintes até ele se transformar no grande protagonista da obra de Thomas Harris. Mas aqui ele é apenas um assassino aprisionado, que possui conhecimentos obscuros e uma capacidade mental impressionante para ajudar Will Graham a encontrar o Dragão Vermelho. Se Hannibal Lecter é um personagem coadjuvante, os dois protagonistas desse livro são, sem sombra de dúvida, Will Graham, que precisa interagir não apenas com Jack Crawford e com outros agentes do FBI, como também resolver os seus próprios conflitos e os seus próprios dramas familiares. Will possui uma imaginação talentosa que permite a ele não apenas recriar cenas de crime, como penetrar na mente de assassinos para descobrir, desvendar e investigar as suas intenções, o seu modus operandi e talvez as suas próximas vítimas. Do outro lado, nós temos Francis Dolarhyde, um personagem monstruoso e desfigurado que carrega uma série de traumas no seu passado e que possui uma obsessão, o poeta e pintor inglês William Blake. Em O Dragão Vermelho, nós temos uma das primeiras remissões a William Blake na obra de Thomas Harris. Para quem não conhece, Blake foi um poeta, um pintor e um visionário do século XVIII e do século XIX, comumente associado ao romantismo inglês. Blake possui um imaginário fascinante que o faz coabitar não apenas a temática e a mitologia bíblica, como também o mundo clássico com todas as suas referências. Como um bom romântico, Blake é fascinado pelo demônio, é fascinado pela figura luciferiana e é justamente através desse viés, a fascinação com esse belo demoníaco, que nós encontramos Francis Dolarhyde criando uma segunda identidade calcada na famosa pintura de William Blake, O Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. No caso de Blake, Thomas Harris não é o único escritor a usar o imaginário desse grande artista do século XVIII para servir de inspiração para as suas obras. Blake vai se transformar numa febre no século XX, sendo usado por um sem número de outros autores enquanto referência dessa arte e dessa poesia monstruosa e demoníaca. Nós encontramos William Blake em obras como Do Inferno, de Alan Moore e Ed Campbell, em romances como A História do Ladrão de Corpos, de Anne Rice, e em séries de televisão como The Mentalist
e Bates Motel. Em todos esses exemplos, entre vários outros, é esse imaginário demoníaco, monstruoso e sedutor da obra de Blake que é trazido como uma metáfora para os monstros modernos que nós encontramos na nossa contemporaneidade. E um desses monstros é o dragão vermelho do título do romance de Thomas Harris. No decorrer da investigação, Will precisa investigar não apenas o passado de Francis Dolarhyde, o seu passado com Hannibal Lecter, como também uma série de referências que dizem respeito à poesia, pintura e cultura romântica inglesa. Os romances de Thomas Harris, começando com O Dragão Vermelho, servirão de base para diversas histórias de cunho procedural. Séries como Mindhunters, Bones, CSI, Prodigal Son e, nos últimos meses, Clarice, justamente uma série que dá continuidade ao universo ficcional de Thomas Harris. Como aconteceu com outras obras de Thomas Harris, O Dragão Vermelho virou filme, e nós temos duas versões cinematográficas. A primeira em 1986, dirigida por Michael Mann, tendo William Peterson como Will Grant e Brian Cox como Hannibal Lecter, num filme hoje considerado cult pela sua paleta carregada, pela sua atmosfera opressiva e como um dos grandes filmes ou grandes realizações cinematográficas a tratar desse jogo de caça e rato entre agentes do FBI e assassinos em série. O nome do filme não é Dragão Vermelho, e sim Manhunter, ou O Caçador de Homens. Anos depois, em 2002, aproveitando o sucesso da interpretação de Anthony Hopkins no papel de Hannibal Lecter, nós teremos uma nova versão de O Dragão Vermelho, agora com o título da obra original, apresentando Edward Norton como Will Graham e Ray Fiennes como Dolarhyde, ou O Grande Dragão Vermelho do título. Esse filme, dirigido por Brett Ratner, acaba copiando muitos dos trejeitos, do estilo e da atmosfera de O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme. Nesse filme, Hannibal Lecter tem a sua participação aumentada em relação ao livro e ganha um óbvio destaque. O filme começa com o momento em que Will Graham consulta Hannibal para caçar um outro criminoso e descobre que ele é o assassino em série procurado há anos por uma série de agentes. O início claustrofóbico dá lugar a uma investigação criminal fascinante, num filme que fecha a trilogia. Para você que quer assistir aos 3 filmes que tem Anthony Hopkins no papel de Hannibal Lecter, fica aqui a dica: assistam Dragão Vermelho de 2002, O Silêncio dos Inocentes de 1991 e Hannibal de 2001. Essa inversão na ordem de produção dos filmes dá conta do crescente sucesso, não apenas da obra de Thomas Harris, mas também do papel de Hannibal interpretado por Anthony Hopkins. Naquela que muitos consideram a interpretação definitiva para o assassino criado por Harris. Alguns, porque em 2013 nós vamos ter uma nova versão audiovisual agora para a televisão. Criada e produzida por Bryan Fuller, Hannibal, uma série que durou 3 temporadas pela CBS, apresenta Mads Mikkelsen, o astro dinamarquês, na pele de Hannibal Lecter, e Hugh Dancy na pele de Will Graham, além de Lawrence Fishburne vivendo Jack Crawford. Eu poderia falar horas e horas a respeito dessa série, que é sem sombra de dúvida uma das minhas favoritas e, para mim, uma das obras definitivas para a compreensão do universo de Thomas Harris e do fascínio que esses personagens criam na sua audiência. A relação de Hannibal e Will em Hannibal, a série, é muito mais trabalhada, afinal nós falamos de 3 temporadas de 13 episódios. 3 temporadas que apresentam nas primeiras 2 o período anterior à prisão de Hannibal, em que nós temos um psicólogo absolutamente respeitável, absolutamente elegante, charmoso, que convida boa parte das pessoas e muitas das autoridades de Baltimore para suntuosos jantares, até que a sua verdadeira identidade como o Chesapeake Ripper é apresentada e ele é encarcerado. A terceira temporada termina com o Dragão Vermelho, né? E Hannibal é vendida como uma adaptação do Dragão Vermelho, apesar de Bryan Fuller usar não apenas Silêncio dos Inocentes, Hannibal Rising, que é um outro romance de Thomas Harris, como base para a construção de cenas, para a construção de diálogos e para a ambientação dessa série, que é uma aula de produção dramática e de produção audiovisual. Mas também nesse aspecto é interessante contrastar as duas interpretações. Enquanto Hopkins é charmoso, sedutor e elegante, algo que o ator traz da sua bagagem enquanto ator inglês,
Mads Mikkelsen cria um Hannibal absolutamente afiado, cirúrgico, frio, distante. Um Hannibal muito educado, muito sedutor e ao mesmo tempo gélido quando a faceta das suas atividades noturnas é revelada. Em contraste com esse Hannibal mais frio e gélido e portanto mais assustador, nós temos Hugh Dancy roubando a cena como o agente Will Graham, finalmente demonstrando aquilo que Thomas Harris exemplifica em O Dragão Vermelho como um agente que possui uma grande capacidade imaginativa. Algo que no caso de Will Graham é uma bênção e uma maldição. Dragão Vermelho tem 2 edições no Brasil, a primeira delas publicada ainda na década de 80 pela editora Record e uma nova edição pela editora Best Bolso. Se você quiser conversar comigo a respeito de Thomas Harris, Hannibal, escrita de ficção, economia criativa ou os outros temas que me interessam, por favor me puxa no Twitter. Se você tiver interesse em mais conteúdos como esse, me segue no Instagram. Fica aqui os links para os trailers de Dragão Vermelho e Hannibal a série, bem como os links para as minhas páginas pessoais e para a página de Brasiliana Steampunk e A Todo Vapor. Fiquem bem, fiquem em casa. Se saírem, usem máscara. Cuidem de vocês, cuidem dos outros. Um abraço e o desejo de que vocês tenham bons sonhos, livres de dragões vermelhos, livres de assassinos canibais, mas com uma pitada de medo e temeridade, talvez temperada com o universo atmosférico criado por Thomas Harris nos seus livros, na companhia de Jack Crawford, Will Graham, Clarice Starling e Hannibal Lecter. Até breve.